Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar agora a nossa primeira aula online, estudando em casa. Pegue o seu livro de história do nono ano, na página 28. Hoje nós iremos ver a história dinâmica, a cultura urbana entre os anos 1900 e 1930. A palavra urbano deriva do latim e significa pertencente à cidade. O espaço urbano se coloca, pois, em oposição ao espaço rural e pode ser caracterizado por sua densidade populacional, pelos grandes locais públicos que abriga, como avenidas, praças, teatros e escolas, e por apresentar diversas áreas em que há residências, indústrias e comércios. Observe nessa imagem, né, uma imagem bem antiga, bem característica, né, do século XVIII, e você vê aí, né, os prédios antigos, a cidade começando a crescer. A cultura urbana ocorre justamente em espaços desse tipo, sendo desenvolvida por meio de contribuições plurais de uma população bastante heterogênea, ou seja, uma população bem diversificada, vários tipos de cultura, vários tipos de religiosidade, várias formas de pensar. Desde que as metrópoles brasileiras começaram a se formar no início do século XX, essa população influenciou a cultura nacional com seus modos de sociabilidade, sua arte, suas religiões, suas atividades de lazer, sua culinária, etc. Isso ocorria sempre mediante conflito e negociações com outros modos de viver na cidade. Lembrando que você conviver com o que é diferente, tem pessoas que não aceitam, por isso que existem esses conflitos. Mas nós temos que saber que o diferente não é ruim, o diferente é apenas diferente. Nós temos que aprender a conviver juntos em harmonia. Aí você observa a imagem, nessa imagem bem diversificada, caracterizando a cultura afro, a cultura, né, indígena e vários outros elementos que fazem parte da cultura brasileira. Observe aí a imagem também, mostrando um pouco da nossa questão da nossa música, que é bastante diversificada, né? A música baiana, a música característica, né, dos gaúchos e a música também cearense. No início do período republicano, o desenvolvimento cultural urbano acontecia em meio à angústia de se habitar um espaço tão novo. No texto a seguir, o historiador Paulo César Garcês Marins nos oferece uma excelente explicação sobre a transformação dessas cidades. Observem mais uma vez a imagem, bem característica, dos anos 1900 a 1930. Vamos ao texto. Fim da escravidão, migrações e imigração, ou seja, dentro do nosso país estavam pessoas saindo do campo, vindo morar na cidade, e também pessoas que vinham de outros países, né? Principalmente vieram para cá irlandeses, alemães e assim por diante. A aurora do regime republicano dava-se em meio a transformações demográficas e sociais, que liberavam populações e franqueavam novos destinos geográficos às esperanças de sobreviver de muitos dos velhos e novos brasileiros. O que é esse franqueavam? Muitas pessoas vinham para cá patrocinadas por grandes fazendeiros que precisavam de mão de obra, principalmente os italianos. Mutações difíceis, todavia. As grandes cidades surgiram no horizonte como o espaço das novas possibilidades de vida, do esquecimento das mazelas do campo, da memória do cativeiro. Novos habitantes, vindo das antigas senzalas e casebres do interior do país ou dos portos estrangeiros, somavam-se aos antigos escravos, forros, o que aí tem a explicação, que haviam sido alforriados, ou seja, escravos libertos. Forros e brancos pobres que já inchavam as cidades imperiais, e junto a eles aprenderiam a
sobreviver na instabilidade que marcaria suas vidas, também em seu novo habitat. Movimentar-se-iam todos eles pelas ruas alvoroçadas em busca de empregos e de tetos baratos para abrigar-se, num deslocamento contínuo que fundia vivência, experiências, tensões e espaços. Vamos para a atividade. Atividade de história, livro, começando, a leitura das páginas que já vimos. E somente essas 3 perguntinhas. Segundo o texto, quem eram os habitantes das cidades? O que os novos habitantes procuravam nas cidades? E a terceira e última, o que o trecho, ou seja, só esse pedacinho aí. Esperanças de sobrevivência de muitos dos velhos e novos brasileiros. Sugere. Quem seriam esses brasileiros? Então, você vai reler essas páginas do livro que a gente acabou de ler e explicar juntamente com você e você vai responder depois. Bate a foto e me envia para o meu WhatsApp. Não esqueça de colocar o seu nome, o número da chamada e o 9º ano A, B ou C. Mais uma vez, venho a mostrar a vocês a importância, dessas atividades. Envie somente a atividade para mim, para o meu WhatsApp. E essas atividades vão garantir a sua frequência, boas notas e o sucesso da sua aprendizagem, que esse é o nosso objetivo. Mesmo estando em casa, não podemos deixar de estudar. Se empenhe, se anime, conto com a participação de vocês. E agora, finalizo o Estudando em Casa. Até a próxima aula.